Olá, é com muito gosto que vos recebemos neste espaço. É o podcast Fica. E este episódio pertence ao módulo 2, em que estamos a tentar responder à pergunta: o que aconteceu no tempo de Jesus? Se apreciarem este episódio, podem ajudar-nos a continuar este trabalho. Por exemplo, subscrevendo o canal e partilhando com outras pessoas. Vamos já passar ao episódio de hoje. Esperamos que gostem. Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast Fica. Hoje estamos no 6º episódio do módulo 2. Eu sou o José Pedro e hoje vou estar de novo à conversa com a Sandrina, da nossa equipa de formadores. Olá Sandrina. Olá José Pedro. Olá a todos os que nos ouvem e aos quais agradecemos o vosso tempo e interesse. E é com gosto que estou aqui novamente. Bem-vinda de volta. Já passaram alguns episódios desde que estiveste aqui no podcast. Aproveito para te perguntar como é que vai o grupo de domingo que tu estás a orientar com a Ana, lá na paróquia da Ariosa. Olha, está a correr bastante bem, estamos com um grupo de gente simpática, um grupo grande, pessoas muito motivadas, muito interessadas, que têm participado bastante, portanto acho que tem sido assim uma boa experiência para mim, que é a primeira vez que estou por estas andanças, tem sido muito gratificante. Ainda bem, sim senhor. Entretanto, sei que tu e a Ana no último episódio falaram sobre o pão e as chaves que abrem o céu. Queres relembrar-nos em concreto do que é que estiveram a falar? Sim, então no 5º episódio, Jesus, movido de compaixão, alimentou milhares de pessoas numa extraordinária multiplicação que ela própria é um pré-anúncio do que será o verdadeiro pão que Jesus vai entregar, ou seja, Ele próprio se vai entregar por nós. Após este tamanho milagre, os discípulos seguiram de barco para outra margem e eis que Jesus lhes aparece caminhando sobre as águas e no meio dessa adversidade diz a Pedro para ir ter com ele, para caminhar sobre as águas, apelando à sua fé inabalável. Depois, noutras ocasiões, vemos Jesus a debater-se contra o legalismo dos fariseus e critica-os por não assimilarem o essencial da lei. Ao contrário, são os estrangeiros e os simples que acolhem a compaixão de Jesus e aquela missão que era mesmo universal. Portanto, aqui o pão, no título do episódio, refere-se a Jesus, que é o alimento deste povo de Deus, e as chaves que abrem o céu refere-se à vontade expressa de Jesus, que na pessoa de Pedro nos quis deixar um vigário para guiar e orientar a sua igreja em direção ao reino dos céus, não é? Muito bem, já percebemos que foi um episódio espetacular, tivemos bons feedbacks a respeito dele e isso também nos deixa muito contentes. O episódio de hoje tem um título enigmático: A Tenda, o Pastor e os Lobos. Certo. Para quem já conhece os Evangelhos, a primeira parte, a tenda, vai se referir ao episódio marcante da Transfiguração. Exatamente. Então, Jesus levou apenas 3 apóstolos consigo, Pedro, Tiago e João, ao alto do Monte Tabor. E lá no alto, enquanto rezava, Jesus muda de aparência. A sua veste torna-se branca e radiante e na luz da sua glória aparecem Moisés e Elias, que falam com ele da Páscoa que o espera em Jerusalém, ou seja, da sua paixão, morte e ressurreição. O aparecimento de Moisés e Elias é uma invocação à lei e aos profetas revelados no Antigo Testamento, que nós abordamos no módulo 1. Zé Pedro, queres clarificar melhor esta ideia? Sim, então, no fundo, o aparecimento aqui de Moisés e Elias a falar com Jesus, que fica transfigurado, indica-nos que é para ele que aponta todo o Antigo Testamento. Ou seja, Jesus, como dizia D. António Couto aqui há uns tempos, naquele episódio, Sim. É o cumprimento das Escrituras. De Moisés, de todos os profetas, toda a parte do Antigo Testamento fala deste que haveria de vir. Sim. E é segundo as Escrituras que os discípulos também devem testemunhar. Por isso, Jesus levou estes 3 discípulos, como, aliás, dispunha a lei antiga no livro do Deuteronômio, ou seja, para testemunhar este facto. Sim, o Papa Francisco comenta este Evangelho numa perspectiva interessante. Diz assim:
O evangelista Lucas observa que Pedro e os seus companheiros tinham-se deixado vencer pelo sono e que, ao despertar, viram a glória de Jesus. No entanto, se lermos com atenção, vemos que Pedro, João e Tiago adormecem antes do início da transfiguração, ou seja, precisamente enquanto Jesus rezava. Podemos pensar que no início também eles estavam a rezar, até que o cansaço, o sono, prevaleceu. E alerta-nos o Papa: irmãos e irmãs, este sono inoportuno não se assemelha a tantos dos nossos sonos que chegam até nós durante tempos que sabemos serem importantes? Gostaríamos de estar mais despertos, atentos, para não perder oportunidades preciosas, mas não conseguimos. Então, este Evangelho está associado a um dos domingos da Quaresma e no dia em que estamos a gravar, estamos precisamente no meio da Quaresma e é nesse âmbito que o Papa Francisco continua este seu comentário que estavas aqui a reler. Diz assim: o tempo da Quaresma é uma oportunidade. É um período em que Deus quer acordar-nos da letargia interior, desta sonolência que não permite que o espírito se expresse. Lembremo-nos bem, manter desperto o coração não depende apenas de nós. É uma graça e deve ser pedida. Aliás, isto é demonstrado pelos 3 discípulos no Evangelho. Eram bons, seguiram Jesus ao monte, mas com as próprias forças não conseguiram ficar acordados. Mas eles acordam precisamente durante a transfiguração. Podemos pensar que foi a luz de Jesus que os despertou. Como eles, também nós precisamos da luz de Deus, que nos faz ver tudo de forma diversa. Atrai-nos, desperta-nos, reacende o desejo e a força de rezar, de olhar para dentro de nós mesmos e de dedicar tempo aos outros. Podemos superar o cansaço do nosso corpo com a força do Espírito de Deus. Fim de citação. E depois desta visão, Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, como é bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Mais à frente já vamos ver que o São Pedro não estava a perceber bem o que é que estava a passar, daí este comentário. Sim. E até de alguma forma ele sugere ficar ali porque parece estar a gostar daquela luz, não é? Deste bem que de facto devia ser espantoso, não é? Sim, sem dúvida. Não é? O Sr. D. António Couto explica-nos que esta atitude de Pedro pode significar deter-se apenas no provisório, no preliminar, e recusar caminhar para o definitivo e o último. Porque ambos os evangelistas Marcos e Lucas notam criteriosamente que Pedro não sabia o que dizia. E D. António sublinha que Pedro não sabia porque ainda não tinha sido batizado com o Espírito Santo e com o fogo. E acrescenta que quando for batizado e confirmado, Pedro, que é um discípulo fiel, saberá levar por diante a missão em que foi investido e dará testemunho até ao sangue. Exato. Falta o Espírito Santo para saber o que diz. Muito bem. Estando ainda Pedro a falar, veio uma nuvem luminosa que os cobriu e de onde saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho muito amado, no qual pus todo o meu agrado. Escutai-o. Sandrina, este episódio recorda-nos outro episódio anterior, não é? Sim, sim. Há aqui um evidente paralelismo com o episódio do batismo de Jesus no Rio Jordão. Também nesse momento se ouviram as mesmas palavras do Pai: meu filho, amado. E agora seguidas pelo imperativo escutai-o, dirigido a todos os discípulos. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos com medo. Continua o Evangelho dizendo assim: Então Jesus aproximou-se, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Eles, quando se levantaram, não viram mais ninguém senão Jesus. E, descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Mais uma vez, aqui o Dom António comenta que Jesus, batizado no Jordão, depois tentado no deserto, sendo vitorioso, começou a executar o seu programa batismal que tinha por meta a cruz gloriosa, que no fundo é a consumação do batismo. E neste batismo nós somos, por Jesus, batizados com o fogo e com o Espírito Santo, não é?
Exato. E entre o Jordão e a Cruz Gloriosa, a meio caminho do seu itinerário está precisamente este episódio da Transfiguração. Esta luz que investe a humanidade de Jesus e que configura uma experiência momentânea da ressurreição, mediante a qual o Pai confirma ao Filho na sua missão filial batismal, já iniciada, mas ainda não consumada. É mesmo isso, ou seja, aqui o ponto intermédio entre o batismo e a glória da ressurreição, e por isso, como eu estava a dizer há pouco, é que este Evangelho é lido na Quaresma, quando estamos a caminho da Páscoa, não é? Sim. A transfiguração, no fundo, deve ser vista esta luz da ressurreição, que fica bem patente nesta ordem taxativa de Jesus, que ao descer do monte, a ninguém digais esta visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Então, no fundo, a ressurreição é a transfiguração tornada permanente, ou seja, eterna. E todos os batizados estão destinados a esta mesma ressurreição, a esta transfiguração do Senhor. No fundo, é a divinização. Este caminho de santidade, que é um desafio para todos e que está ao alcance de todos. Assim, aceitem o rapto de Jesus. Sim, verdade. É um projeto ambicioso, mas possível, não é? Mesmo quando por vezes nos perdemos no caminho, como a ovelha perdida, que é a parábola da qual vamos falar agora. A outra forma muito bonita que Jesus usou para explicar, numa linguagem simples daquele tempo, como é o amor de Deus. E então podemos ler em Lucas: aproximavam-se dele os publicanos e os pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe os pecadores e come com eles. Então propôs-lhes esta parábola: qual de vós, tendo 100 ovelhas, se perder uma delas, não deixa as 99 no deserto para ir procurar a que se tinha perdido até que a encontre? Continuo eu, e, tendo-a encontrado, a põe sobre os ombros todo contente, e, indo para casa, chama os seus amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha que se tinha perdido. Digo-vos que, do mesmo modo, haverá maior alegria no céu por um pecador que fizer penitência que por 99 justos que não têm necessidade de penitência. Sandrina, esta normalmente não é a lógica do mundo, pois não? Não, de maneira nenhuma, não é? Nas contas do mundo, deixar 99 ovelhas para trás, para ir atrás de uma perdida, parece totalmente descabido e exagerado. Tal e qual é o amor de Deus também por nós, mas quando é visto à luz dos homens, dos olhos dos homens. Portanto, este amor que Deus nos tem é intenso, é uma medida sem medida, é difícil de entender, mas é extraordinário de sentir. E é maravilhoso quando conseguimos aceitar esta condição de sermos filhos muito amados do Pai. Cada um de nós sendo o predileto, sendo a ovelha perdida pela qual Ele deixa tudo. Sim, isso é mesmo muito bonito. O amor e a proximidade de Deus por aqueles que se perderam, por quem perdeu o rumo, por quem está confuso, por quem é pecador, podia parecer paradoxal aos olhos humanos. É uma superabundância de amor gratuito que fica incompreensível para nós, estas criaturas que são mais... Com umas contas mais simples. Exatamente. Além disso, esta parábola ressalta também a importância da reconciliação e do perdão. O pastor, se repararmos, não repreende a ovelha perdida, mas acolhe-a de volta com amor. Da mesma forma, Deus está sempre disposto a perdoar aqueles que se arrependem e retornam a Ele, não é? Sim, então esta parábola desenrola-se em torno de 3 personagens: o pastor, a ovelha perdida e o resto do rebanho. Mas quem age é só o pastor, não as ovelhas. O pastor, então, é o único protagonista e tudo está dependente dele. E, se repararmos bem, começa com esta pergunta que é muito provocadora: qual de vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no deserto e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? A própria pergunta é um paradoxo, não é? Que leva a duvidar da ação do pastor. Será aconselhável deixar 99 ovelhas por causa de uma? E não as deixou num curral, não é? Deixou-as no deserto. É estranho isto, não é, Zé Pedro? Sim. Se pensarmos aqui na tradição bíblica, o deserto é um lugar de morte, onde é difícil encontrar comida e água, onde não há abrigo, onde se está à mercê de diversas ameaças.
Então, o que podem fazer 99 ovelhas indefesas? E este paradoxo continua, no entanto, dizendo que o pastor, quando encontra a ovelha, coloca em seus ombros, vai para casa, convoca os amigos e vizinhos e diz-lhes: alegrai-vos comigo. Parece, portanto, que o pastor não volta para o local original, para o deserto, para recuperar todo o rebanho. Esforça-se para encontrar aquela ovelha e parece que as outras ficaram lá atrás, mas na realidade não é bem assim, pois não? Não, claro que não. O ensinamento que Jesus nos quer dar é que nenhuma ovelha pode ser perdida. O Senhor não pode resignar-se ao facto de nenhuma pessoa se perder. A ação de Deus é ir sempre em busca dos filhos perdidos e, em seguida, fazer festa e alegrar-se com eles por tê-los encontrado. É um desejo ardente. Nem mesmo 99 ovelhas podem parar o pastor e mantê-lo fechado no redil. E então ele pode raciocinar assim: eu faço orçamento, 99 e perdi uma. Então não é uma grande perda. Exato. Mas ele vai à procura daquela, porque cada uma delas é muito importante para ele. E aquela é a mais necessitada, é a mais abandonada, a mais rejeitada, e por isso ele vai procurá-la. Sim, esse raciocínio que estavas a fazer parece quase um raciocínio de um contabilista, não é? É em isso. 100 não é grande coisa, portanto vou deixar de lá. É 1%, é pouquinho. É pouquinho. não vale a pena. Mas para Deus aquele é tudo, não é? É tudo, são sempre. Cada um de nós é o predileto. Exatamente, esta misericórdia para com os pecadores é o estilo com o qual Deus age e Ele é absolutamente fiel a isto. Sim. Ninguém nem nada pode distraí-lo desta sua vontade de salvação, e o Papa Francisco alerta-nos para isso mesmo, dizendo assim: Deus não conhece a nossa cultura atual do descarte. Deus não está envolvido nisso. Deus não descarta ninguém. Deus ama a todos, busca a todos, um por um. Ele não conhece essa palavra, descartar as pessoas, porque é todo amor e misericórdia. Outra ideia curiosa que o Papa nos deixa é que o rebanho do Senhor está sempre a caminho. Ele não possui o Senhor. Portanto, não podemos iludir-nos que iremos aprisioná-lo nos nossos planos e estratégias. O pastor será encontrado onde está a ovelha perdida. O Senhor, então, deve ser procurado onde Ele nos quer encontrar, não onde pretendemos encontrá-lo. Por isso, de nenhum outro modo, nós nos podemos reencontrar com o rebanho se não seguirmos o caminho traçado pela misericórdia do pastor. Então, enquanto procura a ovelha perdida, ele faz com que as 99 restantes ovelhas participem desta reunificação do rebanho. Então, não só a ovelha carregada aos ombros, mas todo o rebanho vai seguir o pastor à sua casa para comemorar com os amigos e os vizinhos. Sim, essa ideia é muito bonita. Ou seja, as ovelhas, os outros 99, vão sempre atrás do pastor, não é? Porque ele é a causa delas viverem, não é? E estarem unidas. Certo. E devemos refletir muitas vezes nesta parábola, porque na comunidade cristã há sempre alguém que está em falta, que já foi, que deixou o lugar vazio, e às vezes é difícil, porque leva-nos a crer que é uma perda inevitável e que tem que ser assim, não é? Sim. Então corremos o risco de nos fecharmos neste redil, onde já não haverá o cheiro das ovelhas, mas, como diz o Papa, o cheiro de mofo, não é? Sim. Lembrando-nos que nós cristãos não devemos ser fechados, porque vamos ter o cheiro de coisas fechadas. E diz o Papa, isso nunca. Temos que sair e não nos fecharmos em nós mesmos, em comunidades fechadas e pequenas, considerando-nos nós os justos. Isso acontece quando falta o impulso missionário que nos leva ao encontro dos outros. E, chegando aqui um bocadinho a brasa à nossa sardinha, como diz o povo, estes projetos como o nosso, do FICA, tentam, com o nosso pequeno contributo, abrir a comunidade aos outros, aos de fora, a ir atrás, não é? Não é, Sandrina? Sim, isso. E foi exatamente essa ideia que quisemos passar desde o início. A Mafalda lembrava-nos disso no primeiro episódio deste podcast, que a Igreja não deve ser vista como um clube de gente perfeita ao qual eu não me sinto digna de pertencer. Não é esta coisa de são ali uns certinhos e eu estou fora porque não faço parte. Portanto, é um rebanho. E se me permite, essa ideia é tão vincada para nós... Sim. Que nós decidimos que ela ia fazer parte dos spots que aparecem a dividir os episódios todos, não é? Portanto, ela está até hoje.
E repetimos-la com frequência, exatamente. Por isso que é importante relembrar isto, não é? Que nós somos um rebanho em que estamos todos a caminho, estamos todos no mesmo barco. Exato. E na visão de Jesus não existem definitivamente ovelhas perdidas, mas ovelhas que serão encontradas. E isso devemos compreender bem. Para Deus, ninguém está perdido para sempre, nunca. Até ao último momento, Deus procura-nos. E nenhuma distância pode manter o pastor longe. E nenhum rebanho pode desistir de um irmão. E, portanto, encontrar aquele que estava perdido é a alegria do pastor e de Deus e também é a alegria de todo o rebanho. E por isso somos todos ovelhas encontradas e recolhidas pela misericórdia do Senhor, chamadas a servir juntamente com Ele todo o rebanho. Claro que por causa destas palavras originou-se um novo desacordo entre os judeus. Muitos deles diziam: ele está possesso do demónio e louco, porque estáis a ouvi-lo? Outros diziam: estas palavras não são de quem está possesso do demónio. Porventura pode o demónio abrir os olhos aos cegos? Portanto, havendo aqui todas estas novas ideias que Jesus veio trazer, coisas maravilhosas a acontecer, há sempre alguns velhos do Restelo, há sempre pessoas que vejam mal em tudo, não é, Sandrina? Sim, nós às vezes nas sessões de catequese dizemos isso mesmo a brincar, não é? Quando as nossas lentes estão sujas, quando os nossos olhos não conseguem ver com clareza, então nenhuma beleza pode ser apreciada, não é? Mesmo coisas bonitas, mesmo grandes milagres, palavras de vida eterna, coisas extraordinárias, é sempre possível ver aquilo assim com uma ótica de desconfiança e de que alguma coisa ali não está bem. E a propósito deste episódio, o Papa Francisco relembra-nos que todos nós conhecemos esta imagem do bom pastor, que leva nos ombros a ovelha perdida. E este ícone sempre representou a preocupação de Jesus com os pecadores, não é? A sua misericórdia, que é a misericórdia de Deus, que não quer perder ninguém. Sim, a parábola é contada por Jesus para fazer as pessoas entenderem que a sua proximidade com os pecadores não deve escandalizar, como escandalizou aqui os escribas, os fariseus, os doutores da lei, mas provocar em todos uma reflexão sobre a forma como vivemos a nossa fé. A história tem de um lado os pecadores que se aproximam de Jesus para ouvi-lo e de outro os doutores da lei, os escribas que se desviam dele por causa deste comportamento inclusivo de Jesus. Sim. Eles desviam-se porque Jesus se aproxima dos pecadores. No fundo, estes eram orgulhosos, estavam cheios de si mesmo, soberbos, achavam-se eles próprios os justos, não é? Sim, então, em resumo, poderíamos dizer que esta parábola da ovelha perdida nos traz duas ideias principais. Deus procura cada um de nós com um amor incondicional e a sua alegria é imensa quando nos reconciliamos com Ele, não é? Portanto, sublinha assim desta forma a importância do perdão e da reconciliação com Deus. Sim, Jesus servia-se várias vezes esta imagem das ovelhas e do pastor. E o Evangelho continua assim, que o bom pastor é aquele que entra pela porta principal, não pela cerca. Esse é o ladrão. O pastor abre a porta, chama as ovelhas pelo nome e elas respondem à sua voz, que reconhecem, saindo para fora do curral e seguindo-o atrás dele. O pastor guia-as, segue à sua frente. Ou seja, as ovelhas não respondem à voz de um desconhecido. Então, Jesus explicou a seguir esta ideia, não é, Sandrina? Sim, então Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagens. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham a vida e a tenham abundantemente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Sempre esta medida grande, não é? Sim. Nada mais, nada menos do que a vida. E mais à frente sabemos que o amor pelas ovelhas, por cada um de nós, leva-o a morrer na cruz, porque a vontade do Pai é que ninguém se perca. Sim. E então este amor não é seletivo, abraça todos, é o pastor de todos. Jesus quer que todos possam receber este amor do Pai e encontrar Deus. E no Evangelho Jesus acrescenta ainda o seguinte: o mercenário, o que não é pastor, de quem não são próprias as ovelhas, vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. E o lobo arrebata e dispersa as ovelhas, porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem-me.
É muito bonita esta imagem, não é? Ele conhece as ovelhas e elas conhecem-no. E como é bom e consolador saber que Jesus nos conhece um por um. Nós não somos anónimos para Ele, não é? Que o nosso nome não é desconhecido. Ele conhece cada um de nós pelo nosso nome. Como diz também a Escritura, todos os nossos cabelos já estão contados, não é? Todos nós somos conhecidos. Certo. E Jesus é o bom pastor, que defende, conhece e, acima de tudo, ama as suas ovelhas. E por essa razão dá a vida por elas, que é o que nos reforça o Papa Francisco, não é? Com estas palavras. E, mais uma vez, recorrendo ao blog Mesa de Palavras, Dom António Couto sublinha este detalhe importante. É que nesta temática do pastor e das ovelhas, os evangelhos falam sempre em rebanho. Quando falam da ovelha que está perdida ou que está sozinha, é para descrever esta situação negativa de uma ovelha que foi desgarrada ou que se perdeu do rebanho ou da comunidade e deixou de seguir o pastor e de ouvir a sua voz. E outra nota importante é que as ovelhas entram pela porta, mas não é para ficarem descansadas e fechadas sobre si mesmas ali no redil. É para sair, pois é fora que encontrarão pastagem. Sim. Dom António reflete sobre esta, que é uma lição para a comunidade dos discípulos de Jesus, de hoje e de sempre. A pastagem, o alimento bom que nos mantém saudáveis, espera-nos lá fora, ou seja, fora do redil da nossa igreja. Por isso que Deus nos dê sempre este grande apetite de ir até às pastagens. Sim, cá estamos nós a tentar, através de um simples e humilde podcast. Sim, sair e ir atrás. Exatamente. Continuando, sabemos que Jesus quer que todos possam receber o amor do Pai e encontrar a Deus, mesmo quando falhamos, mesmo quando nos perdemos, e Jesus está sempre pronto a perdoar-nos. Sandrina, e o que é que Jesus nos disse numa outra ocasião sobre quantas vezes perdoar? Então, socorrendo-me aqui do Evangelho de São Mateus, Pedro fez essa mesma pergunta a Jesus. Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? E 7 até já parecia bastante, não é? Às vezes nem para 7 vezes há paciência de perdoar. Mas o que é que lhe respondeu Jesus, é Pedro? Então Jesus disse-lhe, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. E depois explicou-lhe que o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E, começando a fazer contas, foi-lhe apresentando um que lhe devia 10.000 talentos. E, não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e os seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha para pagar a dívida. Então aquele servo suplicou ao senhor que fosse generoso com ele e ele comprometia-se a saldar a dívida. O senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Então, o que é que fez este servo depois de ter sido perdoado? Sandrina, queres nos contar? Sim, parece inacreditável, sobretudo quando o vemos nos outros, mas às vezes é mesmo isso que nós próprios também fazemos sem nos dar conta. Portanto, aquele servo saiu e encontrou um dos seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, portanto uma quantia bastante inferior. E lançando-se a ele, sufocou e disse-lhe, paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, postando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo, seja generoso comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não o fez o contrário e garantiu que fosse preso até lhe pagar a dívida. Vendo, pois, os seus companheiros o que acontecia, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que se tinha passado. Continuo eu. Então o patrão, chamando-o à sua presença, disse-lhe, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também, meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão, as suas ofensas. O Papa lembra-nos que Deus perdoa sempre, sempre, mas requer também que nós perdoemos, porque se nós não perdoarmos, em certo sentido, é como se fechasse a porta ao perdão de Deus. Uma porta que, pelo contrário, devemos manter aberta, deixando entrar o perdão de Deus de maneira a poder perdoar os outros. Sim, quando somos tentados a fechar o nosso coração a quem nos ofendeu e nos pede desculpa, lembramos-nos das palavras do Pai Celeste ao servo impiedoso.
Eu te perdoei toda a dívida porque me suplicaste. Não devias também tu compadecer-te do teu companheiro de serviço, como eu tive piedade de ti? E qualquer pessoa que tenha experimentado a alegria, a paz e a liberdade interior que vem do ser perdoado, pode abrir-se, por sua vez, à possibilidade de perdoar. Exatamente. Aliás, puxo aqui 2 ou 3 episódios atrás, o princípio é o mesmo, falávamos aqui de sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso. E aqui é a mesma coisa. Sim. Perdoai como vós também quereis ser perdoados. Sim. Com a medida que medis, sereis medidos. Sim. Sim, e várias vezes esta ideia é repetida e aquilo que eu estava aqui a dizer é uma das orações que está contida no Pai Nosso que Jesus quis inserir neste ensinamento da parábola. No fundo, é uma relação direta entre o perdão que pedimos a Deus com o perdão que devemos conceder aos nossos irmãos. O famoso perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. Portanto, aqui o perdão de Deus é o sinal do amor grande, transbordante para cada um de nós, e é este amor que nos deixa livres de nos afastar, como o filho pródigo, mas que espera todos os dias o nosso regresso, este Pai. É o amor audaz do pastor pela ovelha perdida, é a ternura que acolhe cada pecador que bate à sua porta. Este Pai Celeste está cheio de amor e quer oferecê-lo a nós. Mas não o pode fazer se fecharmos o nosso coração ao amor pelos outros. No fundo, aquela condição sine qua non. Sim. Muito bem, acho que foi muito rico até aqui e talvez seja uma boa altura para fazer uma pausa. O que achas, Zé Pedro? Parece-me muito bem, porque olhando para o título do nosso episódio, portanto, já falamos da tenda, já falamos deste pastor e agora falta falar dos lobos. Vemos isso na segunda parte. Combinado. Até já. Então, até já. Citando uma frase conhecida, a Igreja Viva não é um clube de gente perfeita. Pela vontade de Jesus, é um lugar para a mudança gradual de gente comum. Tal como nós, tal como tu. Fica conosco. Então estamos de volta para a segunda parte deste episódio, a tenda, o pastor e os lobos. Então, vimos que este Jesus, com uma maneira de atuar tão diferente, começava a causar grandes discussões em Jerusalém. Muitos peregrinos vinham da Galileia e recordavam os milagres de Jesus e queriam ir ter com ele. Se uns o consideravam bom, também outros achavam que ele era um impostor, que iludia as multidões. Então, certo dia, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Ouvindo-o, os escribas e doutores da lei permaneciam espantados e diziam: como é que este conhece as letras sem ter estudado? Jesus respondeu: o meu ensinamento não é meu, mas daquele que me enviou. E acrescentou ainda: se alguém quiser fazer a vontade dele, saberá se este ensinamento é de Deus ou se falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo procura a sua própria glória, mas quem procura a glória daquele que me enviou, esse é o verdadeiro, e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei? E nenhum de vós cumpre a lei. Por que procurais matar-me? Realizei uma só obra, e todos vos admirais. Por isso Moisés vos deu a circuncisão, e vós circuncidais um homem ao sábado. Se um homem recebe a circuncisão ao sábado, para que não seja quebrada a lei de Moisés, por que vos irritais comigo por ao sábado ter posto um homem inteiramente são? Não julgueis pela aparência, pelo contrário, julgai com um julgamento justo. Pronto, vemos aqui Jesus então numa troca de argumentos com estes fariseus e doutores da lei e sabemos que Jesus lia-lhes o coração. Sim. Jesus bem sabia que ao curar o paralítico durante o repouso de sábado os escandalizara e por isso estava aqui a referir este episódio. Por outro lado, outra parte da multidão não compreendia porque é que as autoridades religiosas não o prendiam.
questionando-se se o teriam reconhecido efetivamente como o Messias prometido. Então Jesus, entre a multidão, pôs-se de pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim, e beba quem acredita em mim. Como diz a Escritura, do seu ventre brotarão rios de água viva. Ao ouvirem estas palavras, alguns dentre a multidão diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Este é o Cristo. Outros, porém, diziam: Será que o Cristo vem da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de David e de Belém, povoação de onde era David? E tudo isto criou ainda mais divisão, não foi, Sandrina? Sim, alguns queriam prendê-lo, mandaram inclusive guardas para o fazer, mas voltaram de mãos vazias, reconhecendo os guardas que jamais homem algum falou assim. E responderam-lhes os fariseus: Será que também vós fostes enganados? Porventura algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta multidão que não conhece a lei são os malditos. Chegou-se então à frente de Nicodemos, o chefe dos judeus, que, vimos esse episódio há alguns podcasts atrás. Nicodemos tinha visitado Jesus durante uma noite para o conhecer. Então Nicodemos tomou a palavra para fazer uma afirmação de bom senso e, ao mesmo tempo, um apelo à legalidade. E disse-lhes: Será que a nossa lei julga um homem sem antes o ouvir e saber o que faz? E assim, com esta afirmação, acalmou os ânimos, provisoriamente, pelo menos. Sim, e como referias, já falamos logo nos primeiros episódios de Nicodemos, e é muito curioso ver que, lembro que nesse episódio falava com a Manuela, que Nicodemos tinha saído desse encontro com Jesus com uma sede de mais. Sim. Mas naquela altura, ainda não estava disposto a dar a cara por Jesus. Até foi ter com ele durante a noite, às escondidas. Às escondidas. E agora vemos que aquela semente que Jesus colocou em Nicodemos, aquela conversa sobre a revelação de Deus, Já estava a dar aqui um fruto, não é? exatamente, está a dar aqui um fruto. E este Nicodemos ganha coragem e assume-se perante os seus pares, ao ponto de defender este Jesus, ou pelo menos pedindo justiça para ele. Sim. Então, depois deste episódio, que demonstra esta capacidade de Nicodemos de ver florescer a sua fé, Se afirmar, não é? exatamente, de se afirmar, ocorreu mais um evento que motivou o grande celeuma. Então, tratou-se de uma mulher que foi apanhada em flagrante adultério. Ora, na lei de Moisés, estas mulheres estavam condenadas ao apedrejamento. E perante este cenário terrível, questionaram Jesus: Ora, tu que dizes? Claro que as pessoas que lhe perguntavam isto, diziam isto para o testar. Se Jesus lhes tivesse pedido misericórdia, concluiriam que ele não seguia a lei de Moisés. Se, pelo contrário, Jesus lhes dissesse para a apedrejarem, eles respondiam que ele não tinha misericórdia. Então, como é que Jesus saiu desta cilada, Sandrina? Sim, parece um beco sem saída, não é? Sim. Mas Jesus, responde sempre de forma desconcertante. Então, inclinando-se, pôs-se a escrever com o dedo na terra. E por fim levantou-se e disse-lhes: Aquele que de vós está sem pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E, inclinando-se de novo, continuou a escrever na terra. Eles, ao ouvirem isto, foram saindo um após o outro, a começar pelos mais velhos. E Jesus foi deixado a sós, continuando com a mulher no meio. E então Jesus disse: Mulher, olha para mim. Onde estão eles? Nenhum te condenou? E a mulher respondeu: Nenhum, Senhor. Disse-lhe Jesus: Nem eu te condeno. Vai e a partir de agora não peques mais. Aqui vemos mais uma vez Jesus, neste seu estilo de misericórdia, que tudo perdoa. Mas aqui há mais qualquer coisa do que o perdão, porque como confessor, Jesus vai além da lei. Sim. Aliás, sublinha aqui o Papa Francisco que a lei dizia que a mulher devia ser punida, mas ele vai mais além. Jesus não diz que não é pecado o adultério, mas não a condena com a lei. Sim. É este mesmo o mistério da misericórdia de Jesus. Quantos de nós talvez merecêssemos uma condenação? E também seria justa. Mas, no entanto, ele perdoa. E como é que o faz? Com esta misericórdia que não cancela o pecado. Isto é muito importante que fique bem claro. Jesus não diz que não há pecado. Ele diz é que o perdão de Deus
elimina o pecado, cancela a culpa de quem o fez. Ou seja, a misericórdia vai mais além. E sobre isso mesmo o Papa continua, é como o céu. Nós olhamos para o céu, para as muitas estrelas, mas quando vem o sol da manhã, com tanta luz, as estrelas não se vêem. E é assim a misericórdia de Deus, é uma grande luz de amor e de ternura. E Deus perdoa não como um decreto, mas como uma carícia. E falo acariciando as nossas feridas de pecado, porque se implica no pecado, não é? Ele está implicado na nossa salvação. Sim, mais à frente diz assim Jesus no Evangelho: eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais caminhará nas trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe os fariseus: tu dás testemunho acerca de ti mesmo. O teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: ainda que eu dê testemunho acerca de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro porque sei de onde vim e para onde vou. Vós, porém, não sabeis de onde venho ou para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu não julgo ninguém. E se eu julgar, o meu julgamento é verdadeiro, porque eu não estou só. Pelo contrário, estou eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Sou eu que dou testemunho acerca de mim mesmo, e acerca de mim dá testemunho também o Pai que me enviou. Claro que os fariseus não compreenderam nada, não é? E disseram, então, e onde está o teu pai? E respondeu Jesus, nem a mim, nem ao meu pai conheceis. Se me conhecesseis, conhecerias também o meu pai. E disse ainda, quando elevardes o Filho do Homem, nesse momento sabereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas como o Pai me ensinou, assim o digo. Aquele que me enviou está comigo, não me deixa só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizia então Jesus aos judeus que tinham acreditado nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas Jesus falava de uma escravidão diferente. Continuava ele: em verdade vos digo, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não permanece na casa para sempre. O Filho é que permanece para sempre. Portanto, se o Filho vos libertar, sereis realmente livres. Sei que sois descendência de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não encontra lugar em vós. Sim, e prosseguindo, disse também Jesus, e eu digo aquilo que vi junto do Pai, e vós fazeis aquilo que ouviste junto do vosso Pai. Se Deus fosse vosso Pai, amar-me-íeis, pois eu de Deus saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Por que razão não compreendeis a minha linguagem? Porque não sois capazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do vosso pai, o diabo, e quereis realizar os desejos do vosso pai. E, posteriormente, numa plena revelação da sua divindade, disse-lhes, em verdade vos digo, antes de Abraão existir, eu sou. Eu sou a luz do mundo. E por falar em luz, vamos falar agora de fazer-se luz para alguém, não é, Zé Pedro? Exatamente. Ou seja, este Jesus que veio para ser a luz do mundo, não é? Vai ele próprio iluminar alguém. E então, alguns dias depois, regressou com os seus discípulos para próximo do templo de Jerusalém. Lá encontraram um jovem cego que tinha esta condição desde a sua nascença. E havia naquele tempo uma crença de que estas deficiências eram um sinal de castigo, uma consequência de culpas e pecados cometidos pelos seus pais. Então, Judas Iscariotes, um dos 12, perguntou a Jesus, Rabi, mestre, quem pecou, ele ou os seus pais, para que este tivesse nascido cego? Então Jesus respondeu deste modo, nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que nele se manifestassem as obras de Deus. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Está a chegar a noite, em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva, untou-lhe os olhos com a lama e disse-lhe, vai lavar-te à piscina de Siloé. Lavou-se e voltou a ver.
Então este jovem foi miraculosamente curado e então gritava a plenos pulmões, cheios de alegria: "Sou eu!" Muitos perguntaram, incrédulos: "Como se te abriram os olhos?" E ele contou o sucedido. Mais uma vez, Sandrina, este milagre também ocorreu num sábado, não é? Como dizíamos do outro anterior, Do paralítico, sim. paralítico. Levaram o rapaz aos fariseus, que o questionaram como é que ele conseguia ver. Então o cego respondeu novamente, contando o que lhe acontecera, nada mais nada menos, dizendo: "Jesus pôs-me lama nos olhos, lavei-me e agora vejo." Então alguns dos fariseus diziam: "Esse homem não vem de Deus, porque não guarda o sábado." Diziam outros entre si: "Como pode um homem pecador realizar tais sinais?" E mais uma vez havia aqui esta divisão entre eles. Sim, como nós às vezes, não é? Tipo, coisas espetaculares e a gente só olha para as coisas, para os pequenos pormenores, sem interesse nenhum. Portanto, acabou de curar um cego de nascença, mas era sábado. Exato. E então disseram de novo ao cego: "Tu que dizes acerca dele, visto que te abriu os olhos?" E o rapaz disse: "É um profeta." E esta resposta não lhes agradou e começaram a questionar tudo. Se ele tinha mesmo nascido cego, se era a mesma pessoa, chamaram os pais para confirmar. Enfim, daqui vem a expressão que maior cego é aquele que não quer ver. E também aqui os fariseus se recusavam a ver o óbvio. Não é? Exato. Mas também aqui, quem nunca? Tantas vezes nós não enxergamos o que está mesmo à frente do nosso nariz. E eu aqui também faço um meia-culpa e também reconheço que também tenho as minhas cegueiras. Sim, como dizias há pouco, usando aquela expressão, às vezes as nossas lentes estão sujas, mas a nossa esperança é que pouco a pouco elas vão ficando mais limpas e mais transparentes. Então devemos, por isso mesmo, pedir ajuda a Deus, que aos poucos nos vá abrindo os olhos. Sim. E citando aqui mais uma vez de Dom António, no blog Mesa de Palavras, diz assim: "Todos temos algo a ver com este cego de nascença. Nós, batizados, recebemos como ele o dom batismal da luz para ver e ouvir, viver e celebrar esta vida divina. Aqueles que se preparam para receber o batismo, em breve vão receber essa mesma luz. Temos todos a ver com este enviado, Jesus. É o único enviado do Pai para fazer a sua obra. Nós, porém, somos enviados por Ele, Jesus, para continuar no mundo a sua obra. Mas temos de reconhecer que muitas vezes ainda vemos o que nos rodeia de forma bem diferente de Jesus. Importa que a nossa conduta seja a do cego, que segue as indicações de Jesus e que, cena após cena, aqui no Evangelho, vai dando sempre testemunho de Jesus, dizendo que foi Ele que o salvou." Sim, no fundo este Evangelho, no exemplo deste cego, narra a dádiva da luz que Jesus traz à nossa pobre e cega humanidade, não é? Sim, é isso mesmo. Continuando aqui com o relato do Evangelho, os fariseus continuaram a insistir com os pais do rapaz e com o próprio rapaz e diziam: "Dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador." Respondeu o rapaz mais uma vez com bom senso, falando daquilo que lhe tinha acontecido: "Se é pecador, não sei. Uma coisa sei, era cego e agora vejo." Sim. Disseram-lhe então: "Que te fez ele? Como te abriu os olhos?" Respondeu-lhes: "Já vos disse e não ouvistes. Por que razão quereis ouvir de novo? Será que também vós quereis tornar-vos seus discípulos?" E Sandrina aqui estalou-se-lhes o verniz, não é? Foi visto aqui como uma ofensa. Sim, já foi demais. Sim, então insultaram-no e disseram: "Tu é que és seu discípulo. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas desse não sabemos de onde é." E o rapaz, ex-cego de nascença, respondeu de novo: "Pois o que há de surpreendente nisto que vós não sabeis de onde ele é?" E, no entanto, abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas se alguém o temer e fizer a sua vontade, a esse ouve. Nunca se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se não viesse de Deus, nada poderia fazer. E a reação dos fariseus foi agressiva, não é? Tu nasceste com todos os pecados e estás a ensinar-nos. E expulsaram o rapaz.
Mais uma vez, aquela expressão, mais cego é aquele que não quer ver. Que não quer ver, definitivamente. Então, na sequência do relato, Jesus perguntou ao rapaz: tu acreditas no Filho do Homem? E ele respondeu, dizendo: e quem é, Senhor, para que eu acredite nele? Disse-lhe Jesus: já o viste, é aquele que fala contigo. Ele então afirmou: acredito, Senhor, e prostrou-se diante dele. Jesus levantou a voz para que todos o ouvissem e disse: para um juízo vim eu a este mundo, para os que não veem, vejam, e os que veem, se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam com ele ouviram isto e disseram-lhe: será que também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas como agora dizeis, vemos, o vosso pecado permanece. E sobre este trecho do Evangelho, o Papa comenta sobre este drama da cegueira interior de muitas pessoas, inclusive da nossa, não é? Porque às vezes também nós vivemos momentos de cegueira interior. E às vezes a nossa vida é semelhante à existência do cego que se abriu à luz, que se abriu a Deus e que se abriu à sua graça. Por vezes, infelizmente, é um pouco como a vida dos doutores da lei. Do alto do nosso orgulho, julgamos os outros e até o próprio Senhor, às vezes sem conseguirmos olhar para nós próprios, não é? Sim. Pois bem, continuando, nos dias que seguiram, Jesus e os seus discípulos deixaram Jerusalém e viajaram pelas aldeias da Judeia. Jesus já tinha anteriormente mandado os apóstolos para uma primeira missão. Falamos há 2 episódios, pedindo-lhes que anunciassem o reino de Deus. Desta vez, designou outros 72 discípulos e enviou-os à sua frente, 2 a 2, a todas as cidades e lugares onde ele estava prestes a ir. Antes de enviar os 72 discípulos, dizia-lhes: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide. Então aqui sublinhamos esta ideia fundamental. Jesus enviou os discípulos 2 a 2. Então isto é um princípio basilar desde o início da Igreja. Ou seja, fazer tudo a 2, em conjunto. Porquê? Porque a fé não é algo individual. A fé tem que ser vivida em comunidade. Sim. E aqui neste envio de 2 discípulos aos pares também há uma boa razão, não é? Como dizíamos há bocado, citando o próprio Jesus, para aquele povo, para um testemunho ser válido e credível, carecia de 2 pessoas. Sim. E como eles iam anunciar a mensagem de Jesus, iam aos pares. A razão prática também se prende com: se um discípulo vacilasse, ou começasse a duvidar, ou começasse a ficar cansado, o outro serviria para animar. E nas empreitadas da fé, devemos sempre tentar seguir este princípio, sempre em conjunto, nunca sozinhos. E por isso que estamos aqui os 2. Sim, exatamente. Seguindo o mesmo princípio, 2 a 2, em cada podcast. Vamos-nos revezando, mas sempre com este sinal, que 2 significa comunidade. Onde 2 estiverem reunidos, não é? Estarei eu no meio deles. Exatamente. Pescando essa ideia que falava aqui com a Mafalda num episódio anterior, que nos Evangelhos, muitas vezes, os próprios evangelistas falam sempre de 2 discípulos, porque 2 é o símbolo da comunidade dos discípulos. Mas estávamos nós a relatar este envio, não é, Sandrina? Sim, 2 a 2, mas então Jesus advertiu-os: eis que vos envio como cordeiros no meio de lobos. Não leveis saca, nem bolsa, nem sandálias, nem saudeis ninguém pelo caminho. Esta advertência, não leveis nada para o caminho, lembra-nos a importância do despreendimento das coisas terrenas, não é? De não pormos pesos no nosso coração, de não pesarmos o nosso coração com bens materiais e de não converter esses bens em ídolos, de não deixar realmente que o nosso coração se apegue ao que é passageiro. E também Jesus nos lembrou: onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Não é? O Papa também, numa exortação apostólica, a alegria do Evangelho, relembra-nos essa importância do despreendimento do nosso eu, da nossa imagem, não é? Do que vão pensar, do que vão dizer de nós. E não conseguimos ser apóstolos se estivermos centrados em nós. E por isso, como cristãos, devemos propor a verdade. Também nos diz a mesma coisa Bento XVI, que nos relembra que a verdade não se impõe e que a verdade se deve propor. Sim,
Isso é uma das coisas que, enquanto catequistas, nós temos que saber e transmitir aos outros. E essa é a ideia que Bento XVI sublinha. Jesus sempre se propõe, nunca se impõe. Continuando, então, continuando estas advertências de Jesus aos seus discípulos, disse-lhes ainda: se entrares numa casa, dizei primeiro, paz a esta casa. E se lá houver alguém de paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não, regressará a vós. Permanecei nessa casa comendo e bebendo do que tiverem, pois o trabalhador é digno do seu salário. Não andeis de casa em casa. E se entrardes numa cidade e vos acolherem, comei o que vos apresentarem. Curai os doentes que nela houver e dizei-lhes: está próximo de vós o reino de Deus. Mas, se entrardes numa cidade e não vos acolherem, saí para as suas praças e dizei: até o pó da cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos para vós. Sabei, no entanto, o reino de Deus está próximo. Digo-vos que naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para essa cidade. Sim, e Jesus disse ainda aos discípulos: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Também Pedro, antes da partida, aproximou-se dos discípulos e disse-lhes: não temais, não estareis nunca sozinhos. Depois deste discurso de Jesus e da confirmação da ideia que Pedro diz, que no fundo, aquele que vai em missão, vai em nome de Jesus. Sim. Por isso está sempre bem acompanhado, não é? Sim, e faz tudo em nome dele e nunca por si próprio. E por isso é que falamos já hoje, neste episódio, da imagem do bom pastor, e também é a imagem de todos os sacerdotes e ministros de Deus que no momento da sua ordenação também eles desejam ser este bom pastor, a imagem de Cristo levado aos outros. Continuando este relato evangélico, os 72 discípulos voltaram cheios de alegria, dizendo: Senhor, até os demónios se submetem a nós em teu nome. E Jesus disse-lhes: via Satanás como um relâmpago a cair do céu. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E ninguém jamais vos causará dano. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos se submetem a vós. Alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Portanto, mais uma vez, este Jesus, que se preocupa com as suas ovelhas, que nos abre um lugar nos céus, onde tem um espaço destinado para cada um de nós, neste coração de Deus. É a alegria deste dom, de que faz de cada discípulo missionário. Sim. Alguém que caminha em companhia de Jesus e que dele aprende a dedicar-se sem reservas aos outros, livre de si mesmo e dos seus bens. Então, os discípulos estavam cheios de alegria, não é? Mas não embriagados pelo poder e pelos prodígios de que tinham sido protagonistas. Portanto, é importante manter a alegria, mas evitar a embriaguez do sucesso, porque os frutos são para Deus. E o Papa Francisco recorda-nos que a missão baseia-se na oração, que é itinerante, não é um estar parada, exige desapego e pobreza, e traz paz e cura, que são sinais de proximidade do reino de Deus. Portanto, não é proselitismo, mas anúncio e testemunho. E existe também a franqueza e a liberdade evangélica para partir, salientando a responsabilidade de ter rejeitado a mensagem de salvação, mas sem condenações nem maldições. E complementa o Papa: se for vivida nestes termos, a missão da Igreja será caracterizada pela alegria. Não se trata de uma alegria efêmera, que brota do sucesso da missão. Pelo contrário, é uma alegria radicada na promessa de que, como diz Jesus, os vossos nomes estão escritos nos céus. Com esta expressão, ele quer dizer a alegria interior, a alegria indestrutível, que nasce da consciência de ser chamado por Deus a seguir o seu Filho, ou seja, a alegria de ser seus discípulos. E Jesus exultou de alegria, dizendo: louvo-te, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, e quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar.
derrubou os poderosos dos seus tronos e exaltou os humildes. E Jesus acrescentou: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois digo-vos que muitos profetas e reis quiseram ver o que vós vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Sim, este é um pensamento muito bonito que podemos levar para os próximos dias. Felizes os que veem e ouvem. Felizes os que têm os seus nomes escritos no céu. E com esta mensagem concluímos aqui o episódio de hoje, em que tivemos a percorrer este tema da tenda, do pastor e dos lobos. Sim. No fundo, esta tenda remete para o destino último, onde nós vamos montar uma tenda definitiva, onde está tão bem como diz Pedro. Senhor, que bom que é estarmos aqui. E que estamos com aquele que é o pastor de todos, aquele que nos reúne à sua volta, a nós que somos os cordeiros. Mas, até lá chegar, esse destino final, temos que sair do redil, passar pela porta, que é Jesus, ir para as pastagens, e no meio das pastagens vamos ter lobos que vêm ter connosco. E Jesus também os teve, e teve que os enfrentar, estes fariseus, e entre outros. Mas sabendo que se formos fiéis àquilo que Ele nos disse, à mensagem e à missão que Ele levou aos seus discípulos, que chegaremos ao destino final. É mais ou menos esta a ideia, não é, Sandrina, do episódio 2? Sim, foi um excelente resumo. Com isto concluímos aqui o episódio 2. Agradeço novamente a tua presença, Sandrina. Obrigada eu. Muito bem, espero que voltes de novo em breve. Sim. Então agradecemos também a quem ficou desse lado, a ouvir-nos aqui até ao final. Prometemos regressar em breve com a continuação desta extraordinária história de como Deus se quer renovadamente fazer próximo dos homens, tendo para isso vivido entre nós. Hoje damos aqui o 6º deste caminho de 12 passos no módulo 2. Na próxima semana cá estaremos de volta para, em conjunto, continuarmos esta caminhada em direção ao coração de Deus e da sua Igreja, dando sempre em segurança um pequeno passo de cada vez. E até lá, fiquem com Deus. Foi mais um episódio do nosso podcast. Se gostaram do que ouviram, podem ajudar-nos a continuar, podem dar-nos o vosso feedback enviando comentários, subscrever o canal, partilhar com quem possa gostar. Na próxima semana estaremos de volta. Até lá, fiquem connosco que ficamos juntos.